Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos o 27º domingo do tempo comum. E a leitura do Evangelho que iremos refletir é o de São Marcos, capítulo 10, do versículo do 2 ao 16. Caso deseje lê-lo, ele se encontra na descrição desse podcast. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês meditando o Evangelho deste 27º domingo do tempo comum. E hoje eu gostaria de compartilhar minha reflexão com vocês acerca da dureza do coração. Claro, o Evangelho de hoje e a liturgia da palavra inteira falam muito sobre o matrimônio, tá? Dão esse enfoque no matrimônio. Mas eu queria dar um enfoque na dureza do coração, porque é um tema que serve para todos, que abrange todos, né? Independente de vocação ou não. Então, primeiro, o que acontece? Os judeus, fariseus, fazem uma pergunta para provar Jesus, né? E perguntam para Jesus se é permitido o marido se divorciar da mulher. Aí Jesus responde com outra pergunta. Jesus diz: o que foi que Moisés ordenou para vocês? E eles dizem: não, Moisés permitiu que o homem se divorciasse da sua mulher. E aí Jesus diz para eles assim: muito bem, sabe por que Moisés escreveu isso para vocês? Por causa da dureza do coração de vocês. Por que Jesus fala de Moisés? Porque Moisés foi aquele que deu a lei para o povo de Deus, né? Para que o povo de Deus vivesse a lei. Então, a palavra de Moisés tem muita força. Só que Jesus aqui diz a causa pela qual Moisés escolheu dar essa lei do divórcio para o seu povo. Porque, é claro, veja, depois dessa parte, Jesus explica que o divórcio não é algo que Deus quer, que o divórcio não é algo pensado por Deus e que o matrimônio é uma realidade tão sagrada que nada nesse mundo pode separar o marido e a mulher. E se eles se separarem sem nenhum motivo grave, então sim, eles estarão ofendendo a Deus, não é o que Deus quer. Então veja só, eles serão uma só carne de Jesus. Mas vamos para o enfoque que eu quero dar. Eu quero dar um enfoque na dureza do coração. Por que Moisés permitiu que os homens daquela época se divorciassem de sua mulher? Porque os homens eram duros de coração. O que é a dureza de coração? É quando a alma ela não está minimamente preparada para receber uma verdade. Ou seja, tá lá a pessoa. Você vai para a pessoa e diz uma verdade para ela. Você diz: olha, esse negócio de divórcio, né, isso aí não é vontade de Deus. Deus não quer isso. Deus não quer que você se divorcie. Só que o coração dela não estava preparado para receber aquela verdade e aquilo para ela parece um absurdo. Ela diz: não, como que não é a vontade de Deus, né? Todos os povos têm divórcio, não sei o quê. Ela cresceu numa cultura de divórcio, então ela não está preparada, porque para ela o divórcio é a coisa mais normal do mundo, né? E você vê isso hoje em dia, né, em muitos casos. Por exemplo, os jovens de hoje, né? Os jovens de hoje em dia fazem uma coisa chamada ficar. Ou seja, encontram outro jovem e tem ali um momento de prazer com outro jovem. Eles dizem que isso é ficar, né? Eu fiquei com fulano, eu fiquei com ciclano.
Só que isso está tão normal hoje em dia que se você chega para um jovem muitas vezes e diz, olha, ficar é um pecado, não é da vontade de Deus, o jovem, ele vai dizer, você está brincando comigo, né? Como que ficar é pecado? Não, pecado é fazer sexo antes do casamento, mas ficar não é pecado. Por quê? Porque o seu coração está duro, a dureza do coração. O coração não é capaz de perceber uma verdade. A verdade para aquele coração é absurda, né? Então, naquela época, não tinha como Moisés dizer para o povo a verdade de que o divórcio não é da vontade de Deus, porque as pessoas não compreenderiam, porque o coração estaria duro. Muito bem, então, no fim do Evangelho, né, Jesus está lá no local e levaram crianças para que Jesus tocasse nelas. Só que os discípulos, vendo as crianças, né, começaram a repreender as pessoas que traziam as crianças. E diziam assim, né, não leve as crianças para Jesus não incomode Jesus não. Só que Jesus viu isso e Jesus ficou indignado, né? E Jesus, ficando indignado, disse assim, deixem as crianças vir até mim. Não impeçam as crianças, porque o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. Ele acrescenta, eu lhes garanto, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Atenção, Jesus diz aqui o seguinte, para nós entrarmos no céu, precisamos ter o coração de uma criança. Isso é condição. Eu lhes garanto, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Mas o que é ter um coração de uma criança? É justamente o oposto de ter um coração duro, gente. É o oposto disso. O que é o coração duro? É aquele que não está preparado para receber a verdade de Deus. Ele se fecha, ele não aceita porque ele acha um absurdo aquilo. Mas o que é o coração de uma criança? O coração de uma criança é uma folha em branco, né? Que a gente pode pintar. Quando a gente ensina coisas para a criança vai absorvendo aquilo. A criança muitas vezes nem critica aquilo, ela só simplesmente absorve, né? Se você chegar para uma criança e ensinar durante toda a meninice dela que a cor azul na verdade se chama vermelha, ela vai acreditar. Porque a criança crê no que nós adultos falamos para elas. Então é preciso ter o coração de criança para Deus. Ou seja, tudo que Deus quer te ensinar, tudo que Deus quer que você faça, tudo que é a vontade de Deus, simplesmente abrace e aprenda isso como uma criança faria. Né? Não tenha um coração duro. Quantas vezes a gente escuta uma palavra, a gente escuta o padre dizendo o que é o certo, sendo que a gente às vezes diz, esse padre está doido, né? Isso não é verdade. Ou então, a gente sabe que é verdade, mas não quer praticar. Isso não é um coração de uma criança. Por isso que Jesus disse, deixem as crianças vir a mim, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Hoje, claro, celebramos o 27º domingo do tempo comum, mas também fazemos memória de alguns santos, né? E um desses santos se chama São Dionísio Areopagita. Quem foi esse São Dionísio? Bom, ele é da época dos apóstolos, lá viveu junto do tempo de Jesus, mas não conheceu Jesus, né? Ele foi convertido por São Paulo apóstolo, né? Então, um grande homem pregador. E São Dionísio, ele tinha um coração de criança. Ele soube acolher a palavra de Deus. E hoje em dia, ele está no céu, está no reino de Deus. Porque aquele que receber o reino de Deus como uma criança, poderá entrar nele. Todos os santos, além de São Dionísio, receberam o reino de Deus como uma criança ainda nesta terra. Mas eu pergunto a você, e você? Você quer esperar até a hora da sua morte para ser como uma criança?
e aceitar a vontade de Deus? Você vai esperar até vir uma dificuldade e uma doença para você transformar seu coração de pedra num coração de criança? O que você escolherá? O que você quer de sua vida? O quanto antes, meus irmãos, o quanto antes, sejamos como crianças no colo da Virgem Maria, aquela que mais soube ser criança diante do Senhor, aquela que mais soube deixar-se moldar pela sua vontade. É ela o nosso exemplo mais esperançoso de alcançar. Porque, claro, aquele que mais foi humilde nesta terra foi Jesus, sem dúvida. Mas depois de Jesus, certamente a Virgem Maria foi aquela que mais se entregou a Deus como criança. Então, nós olhamos para Jesus, parece algo impossível de alcançar, porque Ele é Deus, mas olhamos para Maria, a Mãe de Deus. Se tivermos um pouquinho de sua humildade, um pouquinho de sua criancice, no bom sentido, é claro, aquela infância espiritual que se deixa mudar pelo Senhor, então um dia no céu, reinaremos com a Virgem Maria, com São Dionísio de Areopagita e todos os santos e anjos de Deus. Salve Maria Santíssima, concebida sem pecado original. Querido irmão, querida irmã, nas leituras de hoje, principalmente no Evangelho na primeira leitura, ocorre um enfoque muito grande no matrimônio, como o Vinícius Santos bem falou. E eu gostaria de chamar a atenção para esse enfoque, porque, meus irmãos, é muito importante, principalmente hoje em dia, conversarmos sobre o matrimônio, porque infelizmente hoje em dia o matrimônio acabou se tornando algo muito banal. Parece até que a pessoa que acaba se casando, na verdade, acaba estando em um relacionamento de namoro, onde a pessoa está se relacionando com outra, aí o tempo vai passando e o relacionamento vai acontecendo e chega num ponto em que acaba terminando, às vezes por besteira. Sim, existem casos graves em que o divórcio é a última solução. Sim, existem casos assim, infelizmente. Mas é como eu digo, a pessoa que casou, pelo menos hoje em dia e aqui no Brasil, ela não foi forçada a casar. Ninguém apontou uma arma para a pessoa se casar com a outra. Então, o que eu devo dizer é que você deve conhecer muito bem com quem você está se relacionando no casamento, porque o casamento é algo sagrado, meus irmãos. Pois casamento vem de Deus e é algo sagrado. E qual seria a diferença de um casamento sagrado para um casamento banal? É que a diferença é que no casamento sagrado Deus está presente naquela união. E pelo fato de Ele estar presente, é como Jesus disse, pelo fato de Ele estar presente, o que Deus une, o homem não separa. Totalmente diferente da situação do casamento banal, onde o homem pode se separar da companheira ou do companheiro. Mas quando Deus está envolvido naquela relação, não há nada no mundo que os separe até a morte de ambos. Já que
é a partir do casamento sagrado em que o homem e a mulher acabam se tornando uma só carne. E quando os dois onde se tornar uma só carne, um acaba dependendo do outro, necessitando do outro. Então tem que haver essa interação entre um e outro, já que um necessita do outro e um não pode viver sem o outro. Pois como Cristo amou a igreja e se ofereceu de amor por ela, o marido deve se oferecer de amor à sua vida pela sua esposa. É maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso ver hoje em dia um casal unido através do Espírito Santo. Então, para você que já é casado, meu irmão, busque sempre dar o melhor ao seu companheiro e a Deus também, principalmente, já que ambos estão juntos nessa relação sagrada. Tenhamos fé, meus irmãos, força e coragem para que essa relação nunca se separe e que o casal seja um para o outro. Que assim seja. Amém. Deus seja louvado e o diabo acorrentado por mais um podcast realizado. Querido irmão, querida irmã, gostou do podcast de hoje? Sim, gostou? Então, caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva para poder acompanhar nossas próximas reflexões, já que temos novas reflexões toda semana. Também deixe seu like caso tenham confirmado o seu gostei. Se não tiverem gostado, deixem o seu não gostei, comentem, deixe sua opinião pessoal ou comente a sua própria reflexão pessoal sobre o evangelho de hoje, enfim. E também compartilhem este podcast para mais irmãos, para que a palavra de Deus possa chegar a todas as criaturas. E por fim, encerremos o podcast de hoje. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Protomártires do Brasil, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante.